Salve pessoal, boa noite. São um pouquinho mais de 1 da manhã. Essa é a primeira vez que eu tô gravando para esse canal. A gente vai dar um breve passeio aqui na rua do condomínio, aproveitar que tá vazio, que é uma noite tranquila. Refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a vida também. Agradecer a Deus por esse dia que foi abençoado. E para quem não me conhece, meu nome é Jonatas, casado já indo em direção a 2 anos de casamento, graças a Deus, com um filho. Essa semana meu filho vai completar 1 ano. Passamos aí mais ou menos 2 semanas, uma luta em casa, com gripe. Primeiro eu, depois minha esposa e junto veio meu filho também. E creio que a gente vai vencer. Até final de semana meu filho vai estar bem. E esse vídeo de hoje, primeiro vídeo, né? É um vídeo sobre agradecimento. A gente sempre deve ser grato a Deus por tudo. Até mesmo por situações que nos desagradam, né? Nós lembrarmos do que a palavra de Deus falou, o que o próprio Jesus Cristo falou, né? Diz que no mundo nós teremos aflições, apesar de que o contexto da perseguição é uma coisa, mas esses problemas corriqueiros da vida, problema de saúde, conta para pagar, pessoas que têm parentes em hospital, graças a Deus nós não passamos por isso aqui. Mas é ruim, né, você ter filho doente, esposa doente, ruim quando são os dois doentes, foi o meu caso aqui. Os dois doentes em casa, eu tendo que ir trabalhar e às vezes eu nem ia trabalhar para ajudar a minha esposa em casa. E sou muito grato a Deus, apesar dessas dificuldades. Grato primeiro porque poderia ser pior, né? Mas grato principalmente porque Ele tem nos dado forças para suportar tudo isso. E pensando nessas dificuldades, né? A gente vai vendo tantas dificuldades que o mundo passa. Como eu falei, pessoas que têm parentes em hospitais, uma coisa terrível. Eu tenho uma pessoa na minha igreja que o filho dela é especial e ele já tem 38 anos e é totalmente dependente dela. E ela já é uma senhora de idade. Ela conversou comigo que às vezes ela não vai para a igreja justamente porque o filho dela às vezes tem uma piora no quadro dele e como ele é dependente totalmente dela, ela acaba não indo. E quando ele precisa fazer exames, ela tem que ir, às vezes ela tem que carregar o filho pro carro. Eles não têm carro, ela tem que chamar Uber. É uma coisa uma situação bem difícil para eles, né? E algumas pessoas podem até pensar assim, poxa, mas a gente compara a nossa vida com a dos outros assim. Eu sei que não é legal, né? Mas você pensa assim, sempre que poderia ser pior, né? Você poderia estar numa situação pior. Graças a Deus não estamos. Mas sobre o meu casamento, né? Graças a Deus já indo para 2 anos. Vamos completar 2 anos em dezembro. São 2 anos de muito aprendizado mesmo. E eu acredito que esse canal também, esses vídeos do canal vão servir para o meu filho. Em nome de Jesus vai crescer um rapaz saudável, não só de corpo, mas de mente, de espírito também principalmente, já que vamos criá-lo de acordo com a palavra de Deus, ensinando ele o caminho certo. E
esse período de 2 anos, no momento certo eu vou contar detalhes, o testemunho do nosso casamento, como é que foi, como é que eu conheci minha esposa. E eu estou passeando aqui pela pracinha do condomínio. Esse aqui, meu filho brinca aqui de vez em quando, eu venho com ele. A gente mora indo nessa rua aqui, lá para baixo, mas é bem perto da praça. Eu tomei esse horário porque o nosso dia é um pouco corrido. Às vezes, quando eu consigo acordar bem cedo, que eu acordo 5, ou acordo 5h30, 6 horas, eu vou limpar a casa para adiantar minha esposa não ter tanto trabalho, né? De vez em quando é a minha sogra que não pode nos dar uma ajuda. Eu adianto as coisas, lavando a louça, se ficou alguma louça, e limpando a casa. A gente precisa agradecer a Deus também. Falando ainda sobre agradecimento, né? Essa situação atual do Brasil sobre economia só tende a piorar. É algo que muitos têm a esperança que melhore, né? Mas, infelizmente, é algo que só tende a piorar. Não importa para onde você vá nesse mundo, o pouco que eu estudei, não sou um especialista em economia nem em sociologia. A minha formação é design gráfico, eu me formei lá em 2011. Primeira vez que eu me interessei realmente por política foi em 2013. Quem deve ter a minha idade aí, hoje eu tenho 36 anos. Em 2013 eu tinha 24, de 23 para 24 anos. Se tem algum adolescente aí, ó, jovem de 20 anos, na época provavelmente vocês eram criancinhas ainda, né? Não tem noção do que foi aquele momento no Brasil. Foi nada tão avassalador assim, mas foi algo que marcou a história do Brasil. E a gente vê os frutos disso até hoje. Foi o período em que mais as pessoas começaram a procurar sobre política. E a gente deve agradecer a Deus até sobre isso também, porque o quadro que vem se desenrolando, social, guerras, toda parte do mundo está tendo guerra agora. E eu acredito que daqui a 10 anos vai ser muito pior do que isso também. Violência. Isso tudo, como está escrito na Bíblia, que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria. Até dentro da igreja a gente vê isso também. Mas por que a gente tem que ser grato a Deus nesse sentido? Porque nada mais é do que a palavra se cumprindo também, né? Aqueles que amam a vinda de Cristo, a coroa já está reservada a eles. E para aqueles que amam a vinda de Cristo, eles não se preocupam com essas coisas. Pelo contrário, como eu falei, são gratos a Deus. Claro que eu não vou dizer que é impossível você se preocupar, né? Você se preocupa às vezes sim, mas tendo fé, não que as coisas vão melhorar, mas tendo fé em Deus, pois Ele é fiel. Ele guarda, Ele cuida daqueles que são fiéis a Ele também. E essas situações aí de política, que eu vejo pessoas evangélicas, inclusive os crentes, arrumando briga na internet, pessoas, até mesmo crentes, defendendo políticos que não defendem nada do que a nossa fé defende, políticos que se aliam a agendas que são contrárias à nossa fé, políticos que defendem agendas que são totalmente contrárias à nossa fé, porque a política em si, várias coisas que alguns políticos defendem não tem nada a ver com a nossa fé. Isso eu quero dizer que inclui a direita também. Talvez no outro vídeo a gente vai falar sobre isso. Seja grato
a Deus também por causa dessas situações que o mundo está passando. Hoje eu vi a notícia, hoje é dia 2, né? Já passou de meia-noite, dia 2 de setembro de 2025. Ontem eu vi a notícia de que um terremoto atingiu o Afeganistão. Até então, 800 pessoas já haviam sido registradas como mortas. E eu acho que um mês atrás foi um terremoto lá para a Rússia, terremoto de magnitude 9, parece, ou quase isso. E até isso também é o cumprimento da palavra de Deus, é a natureza gemendo com dores de parto. Isso também você deve ser grato. Tudo é a palavra de Deus se cumprindo, né? E olha, nós nunca viemos tomar banho aqui nessa piscina. Meu filho, ele fica doido, quando ele vem aqui, ele fica apontando para a piscina querendo descer. Deus, ele é maravilhoso. É por isso que a gente deve ser grato a ele. Esse canal aqui, não sei ainda sobre o que eu vou tratar nele, que eu sempre tive uma vontade que eu sempre tive era de falar do meu testemunho e de como Deus, ele tem transformado a minha vida, de como Deus, ele me resgatou de uma vida pecaminosa. Para quem não sabe, e isso vai ficar para um outro vídeo também, esse testemunho, para quem não sabe, eu sou o filho de um pastor. Eu nasci dentro do Evangelho, mas diferente eu não queria falar católicos, né? Mas me perdoe se você é católico, mas a impressão que eu tenho é que a maioria dos católicos, eles pensam que quando você nasce numa família, seja de católico ou de evangélico, necessariamente você é um católico ou evangélico, ou seja, a religião é passada de berço, só que religião é uma coisa, salvação é outra. Religião pode ser até passada de berço, você aprender, no caso você vai aprender a ser um religioso, né? Você vai para a igreja porque seu pai vai, sua mãe vai, porque eles mandam você ir. Outra coisa é você ser salvo. Salvação não é de berço, salvação não é hereditária e nem conquistada também. Salvação e nem merecida também. A salvação é dada a você através da fé. É um presente dado por Deus, se você crer nele. Isso também pode ficar para um outro vídeo, esse assunto. Pois é, minha vontade era falar sobre o meu testemunho. Muita gente que vê hoje o irmão Jonatas, o tio Johnny, que eu já fui professor de adolescente na igreja, vê o presbítero Jonatas, que caso você não saiba, eu sou um presbítero também, apesar de novo. Não imagina que o presbítero Jonatas, o irmão Johnny, tio Johnny, já teve com o coração fora da igreja por muitos anos. E Deus usou a ferramenta menos esperada por qualquer crente assembleiano, sou da Assembleia de Deus. A ferramenta menos esperada por um assembleiano para resgatar o irmão Jonatas desse mundo de trevas. Na verdade, não foi nem para resgatar, foi para que eu não me perdesse de forma total. Aí isso eu vou falar num outro vídeo. Essa é uma gratidão que eu tenho a Deus também. É uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar, de jeito nenhum. Não importa o que eu faça, não importa o que eu pague, quanto eu pague, por mais que eu pague com a minha vida, é uma dívida que eu nunca vou conseguir pagar. Essa. Por isso que eu sou tão grato a Deus, que Ele me deu sem eu não merecer, me deu a salvação. Glória a Deus. E além desse grande presente, o Senhor me deu também de presente a minha esposa e logo depois o meu filho. Foi outro presente dele também. Aí esse testemunho desse meu período vai ficar para um outro vídeo. Acho que esse vídeo não vou editar nada.
Talvez eu edite próximo, sei lá. Isso vai depender também do meu tempo, né? Que o meu tempo é mais pela madrugada, assim, que é o tempo que eu tenho para estudar, para orar também. Não que quando eu tenho tempo durante o dia também eu consigo um pouquinho estudar, né? Mas é durante a noite eu tenho esse tempo maior. Até porque também é mais tranquilo, né? Que aqui durante o dia, até para gravar também, durante o dia aqui é bastante barulhento, bastante criança, é movimento de carro, moto, aí fica um pouco incômodo. Gratidão a Deus, total gratidão. Seja grato a Deus sempre. Em tudo dai graças a Deus, foi Paulo que escreveu isso. Em tudo nós devemos ser gratos a Ele. Imagine, agora quero deixar essa última reflexão para vocês. Imagine você ter que falar de Deus para alguém, falar que você acredita que Deus faz milagre, falar que você acredita que Deus pode transformar a vida de alguém. Você acredita realmente nesse Deus, mas esse Deus, ele ainda não transformou a vida de alguém na sua família que você gosta. Esse Deus não curou alguém da sua família que está hospitalizado. Esse Deus não curou e essa pessoa veio a óbito. Aí eu deixo a reflexão. Se você continua pregando que esse Deus ele cura, que ele faz maravilhas e pode transformar a vida de alguém, mesmo que ele não tenha feito na sua vida, você acredita que esse Deus continua sendo fiel, mesmo que pareça que ele não está sendo fiel com você? Isso eu quero dizer. Que ele continua sendo fiel, mesmo que ele não tenha feito nada na sua vida nesse sentido, não tenha curado, mas você prega que ele cura. Ele não tenha transformado uma vida, mas você prega que ele transforma vidas. Essa reflexão é baseada numa música que, no período do meu casamento, no outro vídeo eu comento sobre isso também. É uma frase que eu sempre falo e costumo falar na igreja. Talvez numa outra pregação, numa outra mensagem a gente fale sobre esse assunto. Bom, espero que... Bom, esse vídeo está quase com 20 minutos. Vai assim mesmo. Então espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão. Não foi nada planejado, sem roteiro. Sou grato a Deus pela minha saúde. Posso não ter uma saúde de ferro, como muitas pessoas têm. Mas graças a Deus as minhas pernas funcionam ainda. Meu pulmão, meus braços, meus olhos, os meus ouvidos, meu paladar. Tudo funcionando, graças a Deus. E graças a Deus eu posso chegar na igreja e me deixar ser usado no que tange a pregação. Eu posso pregar, ou seja, eu posso usar minha garganta. E muitas pessoas não têm isso. Está vendo por que você precisa ser grato a Deus? Você pode estar indo para o seu trabalho, reclamando que o ônibus está cheio, está lotado, está quente, mas você tem um emprego. Você tem um ganho fixo. Pessoas que trabalham como vendedor ambulante tem que ficar até tarde às vezes, como eu vejo aqui em Belém. A gente volta 10, 11 da noite, às vezes a gente está voltando para casa. Aí está o senhorzinho empurrando a carrocinha de pipoca de volta para casa dele, empurrando a carrocinha de algodão doce. Esse cara passou o dia inteiro na rua para tentar bater a meta dele. Aí você pega o ônibus lotado, pode até voltar tarde para casa, mas esse cara passou o dia inteiro e vai chegar em casa empurrando o carrinho dele lá para as 11 horas, meia-noite.
E às vezes tem que fazer a produção dele já para o outro dia também. Você precisa ser grato. Precisa ser grato a Deus em tudo. E é claro, né? Não é errado você pedir a Deus uma oportunidade melhor. Peça, mas honre também a Deus com o pouco que você tem. E esse pouco que você tem não é só material não, não é só oferta não. Você pode pensar para Deus, Senhor, eu tenho pouco, pode apresentar para Deus assim, Senhor, eu tenho pouco estudo, mas eu queria fazer alguma coisa para Ti na Tua casa, quero falar do Teu amor para alguém. Peça para Deus. Ixi, ficou escuro. Bom, pessoal, é isso. Por enquanto, essa é a casa que o Senhor nos deu. Eu vou entrar lá agora, no meu momento de oração, e daqui a pouco vou dormir. Um abraço a todos, fiquem com Deus e Deus abençoe.